Por que Jesus precisa retornar? Por que é tão importante que ele volte à terra? Para condenar os ímpios. Os apóstolos e a confissão de Niceia nos lembram que Cristo virá para julgar os vivos e os mortos. Isso significa aqueles que ainda estão vivos e aqueles que já morreram. É crucial para o encerramento dos tempos malignos atuais. A história precisa terminar com um dia de julgamento. A injustiça da vida exige isso. É injusto que os maus prosperem enquanto os inocentes sofrem. A maioria dos crimes passam despercebidos e impunes. O caráter pessoal e as circunstâncias, a integridade e a prosperidade, a santidade e a alegria parecem ter pouco em comum. O instinto nos diz que o bem deve ser recompensado e o mal punido. A justiça divina exige isso. Seu bem não pode ser questionado se ele nunca corrigiu o mal que permitiu. Se ele realmente é o rei do universo, ele também assume a responsabilidade como juiz. Se é verdade que ninguém zomba de Deus, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá, conforme Gálatas 6:7. Então deve haver um dia de julgamento em que todas as contas serão acertadas e todas as dívidas serão pagas. Por que o dia do julgamento? Porque a morte é o fim das oportunidades e resolve a lacuna entre o bem e o mal, então porque nem todos são condenados na morte, mas devem esperar até que toda a raça humana esteja de pé? Lucas 16:26. E, além de tudo, está entre nós um grande abismo, de modo que aqueles que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. Deus precisa ser publicamente justificado. Deve ser visto como justo em suas decisões sobre nosso destino. Ele foi acusado de injustiça várias vezes. Essas acusações precisam ser refutadas para que todos, como Abraão, possam dizer, porventura, não fará justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18:25. Certamente não faria algo assim, para matar com o ímpio, como com o justo, seria o mesmo para o justo e para o ímpio. Certamente não faria isso. Porventura, não fará justiça o juiz de toda a terra? Porque Jesus precisava ser publicamente justificado, sua crucificação foi a maior injustiça, o dia mais sombrio de toda a história humana. Ele foi visto pela última vez como um criminoso envergonhado. Todos precisam estar presentes para testemunhar como o julgamento se desenrola. Porque as pessoas de Deus precisam ser publicamente justificadas, elas escolheram o lado de Deus e da verdade, mas neste mundo maligno, muitas vezes pagaram com suas vidas por isso. Estes são os que Jesus chama de seus irmãos e irmãs, que devem ser honrados na presença daqueles que os trataram com ódio e condenação. Hebreus 2:11, pois tanto o que santifica como os que são santificados vêm todos de um só. Por essa razão, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Mateus 25:40. O rei responderá, digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então virá o dia em que a justiça será feita. Cada pessoa tem 2 eventos no futuro, nenhum dos quais pode ser marcado em um calendário. O primeiro é único para cada pessoa. O segundo é o mesmo para todos. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo, depois disso, o juízo, Hebreus 9:27. Muitos pensam que isso acontecerá no céu, talvez devido à falsa crença de que todos vão para o céu após a morte. Os cristãos confundem o trono em Apocalipse 4:5 com o grande trono branco em Apocalipse 20:11. Um é o trono de Deus no céu e o outro é o trono de Cristo na terra. Apocalipse 20:11, vi um grande trono branco e aquele que nele está assentado. Da sua presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. As pessoas serão julgadas aqui na terra. Este é o lugar onde vivem no pecado. Este é o momento em que seu destino é decidido. Como o santo Deus poderia permitir que pecadores entrassem no céu, mesmo que por um dia? Claro, muitos já morreram e terão que ressuscitar para enfrentar o julgamento. A Bíblia antecipa a ressurreição tanto dos ímpios quanto dos justos. Daniel 12:2, muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. João 5:29 sairão, os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que praticaram o mal, para a condenação. Atos 24:15 tendo esperança em Deus, como estes também a esperam, de que haverá ressurreição de todos, tanto dos justos como dos injustos. O Hades, o lar das almas dos falecidos, liberará seus habitantes para se encarnarem. Todos, sejam sepultados, queimados ou perdidos no mar, se levantarão novamente diante de seu juiz na terra. Apocalipse 20:12-13, vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras.
O Novo Testamento nos ensina que haverá duas ressurreições separadas por 1000 anos. Apocalipse 24:6 Vi também tronos.